Deltan Dallagnol. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Olha, se alguém tinha alguma dúvida que o ex-procurador sempre foi um cara político, parcial e tendencioso, essa dúvida morre por aqui. Depois de ser muito cobrado para falar sobre o caso das joias da Michelle, o qual, segundo ele, é um caso extremamente complexo e que ele passou a semana estudando, ele precisou de uma semana para estudar o caso, ele finalmente se posicionou e deu uma verdadeira aula de passação de pano. No artigo publicado na Gazeta do Povo, Deltan citou Lula e Dilma 22 vezes e Bolsonaro apenas 9 vezes. Michelle Bolsonaro, contudo, não foi citada nenhuma vez sequer. Ao analisar um escândalo de Bolsonaro, ele conseguiu a proeza de citar muito mais Dilma e Lula do que o próprio Bolsonaro. Se fosse uma redação do Enem, ele teria sido reprovado por fugir do tema. Para piorar a situação do mestre do PowerPoint, nós conseguimos contabilizar mentiras facilmente refutadas. Vamos ver. O ex-procurador diz que na época em que Dilma e Lula foram presidentes, eles também receberam presentes, que esses presentes resultaram num prejuízo de R$200 mil e diz que ninguém sabe o que aconteceu com esses presentes. Começou com mentira. Por quê? A maioria dos presentes levados por Lula foram encontrados no galpão do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. E aí, 11 presentes continuavam desaparecidos. O TCU verificou o valor que dava desses presentes desaparecidos, que davam 11.748, e segundo o próprio TCU, Lula ressarciu esse valor integralmente. Sendo um verdadeiro passador de pano, ele disse que era possível que Bolsonaro não tivesse ciente de qual seria o encaminhamento em relação a cada item. Então vamos por parte aqui. Na época em que Dilma e Lula ficaram com os presentes, havia um decreto do TCU que dava margem para interpretar que só presentes entregues em cerimônia oficial de entrega de presentes seriam patrimônio da União. Apenas em 2016, o TCU estabeleceu que essa interpretação estava equivocada e que tudo deveria sim fazer parte, todos os presentes recebidos deveriam fazer parte do patrimônio da União. Ou seja, na época em que Lula e Dilma receberam os presentes, havia espaço para a interpretação. Agora, desde 2016, não havia mais esse espaço. A interpretação correta já estava estabelecida pelo TCU. Mas não menos importante, digamos, que houvesse uma boa-fé de Bolsonaro e que ele realmente pensasse que aquele presente poderia ir para o acervo pessoal dele. Porque ele não entrou de forma correta e pagou as taxas que ele deveria pagar perante a Receita Federal, para poder pegar aquele presente e colocar em seu acervo pessoal. Além disso, o ex-procurador está fazendo uma comparação de R$200 mil em vários presentes de 2 mandatários, Lula e Dilma, com um único presente recebido por Bolsonaro de 16,5 milhões de reais. E ele finaliza o artigo dele com uma pergunta. Ele diz: deixe os seguintes questionamentos para que respondam. E as joias, quadros e itens de luxo que foram incorporados ao acervo privado de Lula e Dilma? Concluiu: não foram incorporados, filhos, foram devolvidos. Ao que parece, uma semana de estudo não adiantou para absolutamente nada. Mas e você? Já me conta aqui sua opinião e já segue a Advogada Bruna para ficar sempre atualizado de conteúdos jurídicos e progressistas. Quai, seu app de vídeos curtos.